Um canhão foi disparado atrás da Yin-Yun. Yin-Yun, a pequena dragoa, percebeu que algo estranho vinha na direção dela quando viu uma bola de fogo se aproximando. Ela nunca tinha visto nada parecido e ficou paralisada. Ao contrário, o gordinho Fat entendeu na hora o que estava acontecendo. Mesmo sem usar canhões frequentemente, ele sabia o que um projétil daqueles podia fazer. O velho Wu também captou a mensagem. Ele não se importava com o que aconteceria ao gordinho, só se preocupava com sua filhinha. Mesmo sendo uma dragoa, ela podia não sobreviver. Wu entrou em pânico e gritou para ela correr. Yin-Yun se recuperou do susto, percebeu o perigo e decidiu fugir. Como o gordinho atrapalhava seus movimentos, ela o largou na hora. Uma explosão gigantesca iluminou o céu. Foi tão forte que Wu nem sabia se a filha tinha conseguido escapar. Aí algo voou da nuvem de fumaça e começou a cair no chão. Pela silhueta, Wu reconheceu Yin-Yun imediatamente. Ele imaginou o pior e entrou em desespero. Os bandidos viram que a dragoa tinha caído no chão, derrotada. Eles não ligavam pro gordinho, pois já tinham o que queriam. Eles disseram que ele ia morrer de qualquer jeito e correram atrás do corpo da dragoa. A princípio queriam capturá-la viva, mas um corpo morto também valia uma fortuna. Mas a pequena ainda estava viva, mesmo ferida e arrebentada. Wu e Gecko ficaram super felizes por Yin ter sobrevivido. Agora era preciso cuidar da saúde dela. Enquanto Gecko ajudava a pequena, Wu cultivou umas uvas medicinais, que seriam muito necessárias. Quando estavam prontas, Wu enfiou um cacho inteiro na boca de Yin. Isso ia ajudá-la a se recuperar rápido. As feridas começaram a sarar aos poucos. Mas não foi o suficiente. Wu não tinha muitos pontos de evolução sobrando, só o bastante para um cacho. Além disso, o problema maior eram os caras ainda vivos que podiam chegar a qualquer momento. O último cacho serviria para Yin poder voar. Então Wu mandou ela voar para bem longe dali. A pequena dragoa não concordou de primeira. Afinal, não ia abandonar o pai. Wu respondeu que ela não precisava se preocupar, ele era só uma planta e os caçadores só queriam mesmo era a dragoa. Mas dessa vez Yin não acreditou nas palavras dele. Lembrou que ele tinha dito a mesma coisa da outra vez e os bandidos acabaram capturando ele também. Agora ela sabia o quão horríveis e gananciosos os humanos podiam ser. Eles continuaram discutindo por um tempo, mas não chegaram a um acordo. Ao mesmo tempo, dois caçadores apareceram no horizonte. Nossos heróis perceberam o erro, mas já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Eles foram pegos no flagra. Quando viram a cena à sua frente, os caras ficaram horrorizados. Era muito difícil acreditar no que viam. Lá estavam os corpos ensanguentados dos comparsas deles no chão, todos mortos. E atrás deles, a dragoa caída. Os bandidos logo pensaram que ela tinha feito aquilo, já que não tinha fugido por estar muito ferida. Mas o dragão ainda estava vivo, o que significava que ainda tinham uma chance de capturá-la viva, embora fosse perigoso. Mas na visão deles, podia valer a pena. Vendo um dos caras puxar uma arma, Wu logo mandou Yin voar fora dali. Ela não queria deixá-lo, mas ele insistiu. Com lágrimas nos olhos, ela concordou e levantou o voo logo depois. Os caçadores entraram em pânico, pois nunca esperavam que o dragão se recuperaria tão rápido e fugiria. Mas eles tinham um plano. Um deles pegou um rifle e apontou para Yin. Ele não ia perder essa chance. Aí, no instante seguinte, um tiro ecoou. O que saiu do cano não era uma bala comum, e sim uma rede de metal especial usada para capturar criaturas poderosas como dragões vivos. Yin sentiu o perigo se aproximando, mas já era tarde demais. A rede a cobriu por inteiro, sem chance de reação. Um segundo depois, ela caiu no chão com estrondo. Embora a situação fosse crítica, Wu não entrou em pânico. Ele tinha um plano e mandou Yin tentar rastejar até ele. Ao mesmo tempo, os caçadores vinham correndo na direção deles com cara de poucos amigos. Na opinião deles, já era tudo acabado e agora eles ficariam ricos. Nosso herói tentava cortar a rede com sua espada, mas não importa o quanto tentasse, a malha de metal não se movia. A situação parecia desesperadora porque os bandidos estavam quase chegando, mas eles não precisavam se preocupar, pois a coisa não estava totalmente perdida, como o Gecko escondido atrás de uma pedra e preparado para atacar provou. Com um pedaço de pau afiado na mão, ele sinalizou resolutamente para nosso herói que estava pronto. Um sorriso maligno apareceu no rosto de Wu. Tudo estava pronto e eles só precisavam esperar que a vítima caísse em sua armadilha. Voltando-se para Yin, ele disse para ela manter a calma e também transformar-se em forma humana para sair de debaixo da rede. Os bandidos, por outro lado, correram em frente, cheios de confiança.
Eles nem perceberam que já não eram caçadores, mas presas. Um espinho ósseo perfurou o pé do homem junto com sua bota. Tendo cumprido sua missão traiçoeira, nosso pequeno ninja amarelo fugiu rapidamente para evitar ser pego pelos caçadores. Os caçadores nem se deram ao trabalho de olhar para baixo, um erro crucial para o qual pagaram dolorosamente. O pobre homem só podia segurar sua perna ferida e gritar, enquanto seu parceiro não entendia o que estava acontecendo e como aquele cara podia ser tão distraído. O logo teve uma oportunidade para ajudar sua filha, mas com seus espinhos ao invés de mãos, ele tinha medo de machucá-la, então não se atreveu a libertá-la da rede. Ele apenas aconselhou-a a se transformar em sua forma humana e agarrar a chance. Durante a sua transformação, uma onda de energia apareceu, que simplesmente jogou a rede fora dela. Foi a primeira vez que os caçadores tinham visto tal truque e não entendiam o que tinha acontecido. Olhando para a rede vazia, eles não entendiam para onde a dragonesa que eles já tinham capturado tinha ido. A presa que parecia estar em suas mãos tinha desaparecido, mas só para atacar repentinamente esses caçadores fracassados de cima. A dragonesa havia desaparecido, mas uma garota zangada e sedenta de sangue apareceu. Enquanto ainda voava, Yin se transformou novamente em um dragão e agora iria matar essas pessoas irritantes. O matador ele mesmo não entendeu quando dragões se transformaram em garotas e voltaram novamente, mas ele não precisou adivinhar por muito tempo. Com suas garras poderosas, Yin jogou o caçador no chão, deixando-o sem chance de escapar. Ela estava muito perto de arrancar sua cabeça com suas poderosas mandíbulas, mas ele conseguiu se esquivar e ela só apertou os dentes. O pobre homem implorou desesperadamente ao seu parceiro para salvá-lo, e ele não o deixou em apuros. Um caçador com uma espada de 2 mãos balançou bem e estava prestes a cortar a cabeça de Yin. Ele estava muito próximo do sucesso, mas no último momento, sua espada foi impedida por outra espada. Uma expressão de horror congelou no rosto do caçador. Ele não entendia como essa flor fraca poderia empunhar uma espada tão habilmente. O logo teve a oportunidade de ajudar sua filha, distraindo um dos caçadores, dando a Yin uma chance de lidar com o outro. Ela decidiu usar um método comprovado que já havia sido usado por sua mãe biológica, levantando-o cada vez mais alto no céu, e seu companheiro também não conseguiu resistir a sua oponente, que simplesmente não o deixou fugir. Finalmente, um dos golpes de Wu atingiu seu alvo e o sangue de seu oponente espirrou pela clareira. O caçador ferido certamente não seria mais uma ameaça. O pobre homem tremia de dor e mal conseguia ficar em pé. No entanto, verificou-se que ele estava mais surpreso por não ser uma flor maldita e poder falar. O cara não parecia ter um nível alto de inteligência, porque tirou as conclusões erradas e superestimou sua força, especialmente quando estava prestes a rasgar aquela flor demoníaca em pedaços. O caçador tentou atacar-o de novo, mas ele conseguiu repelir o ataque sem problemas. Ele até resmungou que não era um demônio, mas um cara comum que tinha renascido em uma flor, onde o caçador não tinha força. Ele decidiu usar astúcia e, depois de outro ataque sem sucesso com a espada, preparou uma adaga nas costas e a jogou imediatamente na flor, gritando para ela morrer. Wu ficou um pouco despreparado para essa reviravolta dos acontecimentos e disse infelizmente que seu oponente não tinha ética militar quando se atrevia a fazer um ataque furtivo tão desagradável. Ainda assim, a nossa flor não teve problemas em repelir a adaga com sua outra espada, e agora seu olhar era bastante intimidante para o caçador aterrorizado, que já tinha percebido que estava morto. Não só esta flor tinha uma espada, agora ela tinha 2. O pobre cara estava prestes a sair correndo, deixando sua calça molhada, especialmente quando Wu insinuou gentilmente que ele tinha 4 vinhas em vez de 2. Ele não deveria subestimar as plantas. Depois de assustar e confundir adequadamente seu inimigo, nossa flor decidiu que era hora de terminar e tirou de seu esconderijo na floresta sua próxima ferramenta, uma besta. Foi aí que as 2 videiras sobressalentes foram úteis. Com um sorriso maligno, Wu apontou sua carta na manga fatal para esse inimigo aterrorizado. O cara estava aterrorizado e seus olhos saltaram das órbitas, percebendo que isso seria o fim dele, porque essa maldita flor certamente podia atirar tão bem quanto ele podia manejar uma espada. Na opinião da flor, aqueles que ousaram atacarem o não tinham o direito de viver, e o tiro de sua besta foi certeiro. O pobre homem nem teve tempo para gritar. Antes mesmo de seu corpo cair no chão como um peso morto, a flecha o atingiu na cabeça. O mesmo destino aconteceu com o outro caçador que, depois de um curto voo nas garras de Yin, estava agora testando as leis da física em sua própria pele. Infelizmente, um som estrondoso no chão pôs fim à sua breve pesquisa, e apenas uma nuvem de poeira se ergueu no ar quando se dissipou.
Estava claro que o pobre cara não sofreu por muito tempo e também morreu em paz. Assim que seu companheiro caiu no chão, Yin-Yun imediatamente desceu mais baixo e começou a voar em círculos ao redor de Wu-Sun, parabenizando-o por sua vitória. Gekko também saiu de seu esconderijo na floresta para comemorar a vitória. Ele insistia em dizer o quão poderoso o chefe e sua filha eram. Wu estava feliz por sua vitória, mas percebeu o quão perto estavam da derrota e estava tendo dificuldades para recuperar o fôlego. Depois da batalha, ele não participaria mais de batalhas como aquela. Quando todos se acalmaram, nossa flor sugeriu que limpássemos o campo de batalha e todos os cadáveres para que o cheiro de sangue não atraísse mais problemas. Predadores, humanos, dragões e qualquer outra coisa poderiam chegar até o cheiro de sangue, então definitivamente era necessário remover os cadáveres. A única dúvida restante era como? Yin-Yun foi a primeira a ter uma ideia simples e eficaz. Ela sugeriu apenas comer esses caras ruins, mas Urso não estava nada entusiasmado com essa ideia. Canibalismo não estava em seus planos, então sugeriu que seria melhor jogar esses cadáveres fora e explicou que a carne desses caras ruins tinha um gosto horrível. Esta notícia foi muito triste para Yin-Yun e o Gekko. Eles queriam comer os caras ruins tão mal, mas papai tinha proibido por razões que eles não entendiam. De repente, olhando ao redor da clareira, Urso ficou horrorizado pelo que viu. Havia 3 atacantes e só havia 2 corpos na clareira agora, e o corpo daquele velho maluco tinha desaparecido, deixando para trás apenas uma poça de sangue e uma flecha solitária. Agora Von estava furioso como sempre que as coisas não estavam indo de acordo com o plano. O velho não queria morrer, e a flecha em seu peito não foi suficiente para acabar com ele. Ele aproveitou o fato de ninguém estar prestando atenção nele e preparou sua vingança. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas não era o caso. O velho carregou o canhão e já estava acendendo o pavio, gritando para que os monstros fossem para o inferno. Ele ia usar o canhão para explodir todos os pequenos malfeitores. Tudo estava acontecendo muito rápido, e nossa flor mal teve tempo de reagir. No entanto, a velocidade de sua reação não importava muito, já que ele não podia escapar. Ainda assim, ele estava disposto a se sacrificar para que Yin-Yun e o Gekko pudessem escapar. Havia apenas alguns segundos antes que o pavio queimasse até o fim. A filha não queria deixar seu pai, mas ele insistiu, e ela finalmente concordou e, colocando o Gekko em sua cabeça, voou para o alto no céu, onde não seria atingida pelo bombardeio. Mas o velho maluco nem sequer tentou. Seu alvo principal era a flor odiada que quase o matou. A bola de canhão disparada do bombardeio agora voava em direção a Wu-San. Ele não ia se resignar ao destino tão facilmente e ia lutar mesmo nessa situação. Na tentativa de parar a bola de canhão voando em sua direção, ele jogou a rede na frente dele com a qual os bandidos estavam tentando prender Yin-Yun. Mas a bola de canhão nem sentiu nenhuma resistência e simplesmente rasgou a rede. Agora, tudo o que ele podia fazer era tentar fazer a bola de canhão explodir o mais longe possível com suas videiras. Para fazer isso, ele apontou as 4 videiras para a bola de canhão de uma vez só. Agora, a vida ou morte de nossa flor estava decidida. Nos próximos momentos, a bola de canhão colidiu com o emaranhado de suas videiras espinhosas e explodiu com um estrondo alto. Suas videiras foram imediatamente destruídas pelo fogo e pela onda de choque, que não parou aí e atingiu a flor em si, varrendo-a com chamas mortais. Yin-Yun e o Gekko assistiram horrorizados. Seu querido papai estava à beira da morte. E mais do que isso, parecia que os restos torrados da flor não eram mais viáveis. Lágrimas de luto vieram de Yin-Yun, mas foram rapidamente substituídas por raiva e sede de vingança. Ela sabia muito bem em quem mirar, no velho maluco que agora estava se regozijando por ter conseguido matar pelo menos um monstro. Yin-Yun mergulhou nele de cima com a boca aberta, determinada a rasgá-lo em pedaços. O velho ficou imediatamente assustado e correu apressadamente, esperando encontrar refúgio na sombra das árvores dos ataques aéreos. Ele tinha certeza de que, desde que corresse pela floresta, a dragonesa não seria capaz de pegá-lo lá. De fato, quando ele se escondeu na floresta, Yin-Yun não conseguiu vê-lo, e não seria sábio para ela abrir caminho pela floresta. Mas a dragonesa era uma garota esperta que havia aprendido bem com seu pai, então imediatamente notou o bombardeio deixado para trás e descobriu como usá-lo ou, melhor dizendo, como usar as bolas de canhão restantes. Yin-Yun não ia deixar o assassino de seu pai escapar facilmente. Ele tinha que pagar. O velho maluco logo se cansou de correr e se escondeu sob uma árvore grande, tentando retomar o fôlego. Ele tinha certeza de que estaria seguro até sair da floresta, mas estava errado, pois logo um som de assobio vindo de cima chamou sua atenção,
e ele ficou horrorizado ao ver dezenas de bolas de canhão voando do céu em sua direção. Ele não estava preparado para tal reviravolta dos eventos e nem mesmo conseguia imaginar que tal coisa era possível. Onde os dragões aprenderam a lançar bombas? Não havia sentido em correr longe de tal bombardeio, e o cadáver do velho logo foi explodido pelas explosões, e a floresta em si sofreu muito com uma série de explosões que varreram tudo em seu caminho. Mas tudo isso não se comparava com a perda de Yin e a vingança que ela tinha tomado não poderia preencher o vazio deixado pela morte de seu amado pai. Ela voltou à sua forma humana e se curvou sobre seus restos. Junto com o Geco, ela continuou fazendo apelos inúteis. Acorda, papai, acorda. Mas nada ajudou. Parecia que estava tudo acabado e não havia esperança, e este mundo maravilhoso nunca ouviria o palavrão e o descontentamento de uma flor feia e com a boca grande novamente. De repente, as raízes da batata doce de Ulsan, que estavam profundamente enterradas no subsolo, brilharam com uma estranha luz verde, bem como os restos da flor. Isso confundiu Yin, que não entendia o que estava acontecendo. Enquanto isso, os caules danificados, as folhas e até as videiras se regeneraram magicamente a si mesmos. A flor queimada recuperou sua cor normal e voltou à vida, até finalmente abrir os olhos bem e alegremente declarar como era legal ser ressuscitado. Agora, a única coisa que ele queria fazer era ter um lanche apropriado. A morte foi muito próxima desta vez, mas tudo foi evitado graças ao fornecimento de nutrientes em suas raízes, que não seria uma má ideia para repor agora. Yin e o Geco imediatamente começaram a abraçar a flor. Eles ficaram tão felizes que ele voltou à vida que era difícil descrevê-los em palavras. Depois de um longo abraço, Yin finalmente soltou o San, mas imediatamente começou a chorar porque achou que nunca mais veria seu papai novamente. E em tudo isso, ela se considerava culpada, já que era ela quem tinha traído esses caras ruins para lá. Nossa flor não suportava quando sua amada filha chorava, então se apressou em garantir-lhe que não era culpa dela, e tudo acabou bem no final. Esses caras eram apenas caçadores ruins de aventuras que gostavam de rondar procurando problemas, e eles tinham encontrado sua clareira por conta própria, sem a ajuda de Yin. Depois de acalmar sua filha, ele começou a perguntar: o que foi aquela explosão agora? E para onde aquele velho homem fugiu? Ulsun, claro, não sabia o que tinha acontecido enquanto estava inconsciente. Ao ouvir sobre o velho homem, Yin ficou zangada novamente e disse que nunca o deixaria escapar, então o explodiu com uma bomba e mais de uma. Olhando ao redor, nossa flor viu as consequências de suas ações. A floresta estava em ruínas, e esta obra-prima era obra de sua filha querida. O velho morreu ironicamente com uma das bombas que trouxe consigo. Ao ouvir como sua filha lidou com o canalha e ver as consequências de suas ações, nossa flor ficou simplesmente encantada. Ele elogiou sua filha por ser tão esperta em usar as bolas de canhão como bombas em uma emergência. Embora ele sentisse um pouco de pena das árvores inocentes no ambiente que foram danificadas, a vingança era muito mais importante. Agora, eles tinham que ficar ocupados limpando o campo de batalha e os corpos para que não atraíssem predadores, e eles também precisavam examinar a área ao redor para ver se alguém tinha ouvido os sons das explosões e queria verificar. Eles não precisavam de mais convidados não convidados agora. Yin concordou prontamente em fazer isso enquanto retirava os corpos. Ulsun teve um pensamento. Quando eles mataram 2, significava trazer 5. Agora que 5 estavam mortos, enviariam definitivamente um pelotão ainda maior e melhor equipado para procurá-los. Eles tinham que sair daqui logo, caso contrário, nossa flor nunca teria um descanso pacífico. O número de humanos só ficaria cada vez maior e, um dia, ele talvez não conseguisse lidar com eles e seria pisoteado e queimado, e Yin seria presa ou morta também. Se ele pudesse andar, todos sairiam daqui juntos. Mas, como ele está preso no chão sem ter como dar um passo, não haveria alguma maneira de se mover? Se houvesse algum vaso de flor adequado em algum lugar, Yin poderia levá-lo para qualquer lugar. Ao inspecionar o campo de batalha, ele parou o olhar no inútil monte de sucata que o bombarde se tornou. Afinal, o pólvora e as bolas de canhão acabaram. Se houvesse apenas uma maneira de tirar nossa flor do chão e colocá-lo em um recipiente adequado. Finalmente, uma ideia engenhosa, mas óbvia, atingiu Vuzum. Observando de perto o cano do bombarde, ele percebeu que ele era muito parecido com um dos vasos de flores que ele havia visto na estufa de sua mãe. Tudo o que ele tinha que fazer era trabalhar um pouco no cano do canhão para fazê-lo e seria um vaso de flor igualzinho. Na opinião de Wu, a ideia era genial. O principal era subir no cano do canhão e cobrir suas raízes com terra e, em seguida, Yin poderia levá-lo para longe daqui. Lá, em um novo lugar,
ele seria capaz de encontrar solo fértil com árvores frondosas e uma fonte de água nas proximidades. Em um lugar tão ideal, ele pediria a Ian que o transplantasse para o solo aberto do vaso novamente. No entanto, havia uma coisa sobre esse plano que o deixou um pouco envergonhado de lembrar. Quando ele ainda era criança e tentava transplantar flores ou outras plantas sozinho, elas sempre morriam por causa de suas ações erradas, e sua mãe sempre o repreendia depois. Agora, ele não tinha certeza se poderia transplantar ele mesmo, e as apostas eram muito altas para estar errado. Ele estava muito preocupado que algo falhasse e suas raízes vulneráveis secaram ou não conseguiram se fixar no novo solo. Enquanto ele estava imerso em seus pensamentos e memórias, Ian fez todo o trabalho e limpou a clareira com sucesso, informando ao papai que havia voltado e que estava tudo feito. Os corpos dos vilões tinham sido lançados para longe daqui, e agora estavam seguros, mas era óbvio que nossa flor não estava no clima, e Ian não conseguia entender o porquê. Eles acabaram de derrotar 5 inimigos juntos. Deveriam estar felizes e comemorando, não tristes. Não havia sentido em manter a ameaça oculta que apareceu após derrotar os 5 aventureiros, então nossa flor tentou explicar em todas as cores que os humanos não ignorariam tal incidente e enviariam mais pessoas para descobrir o que aconteceu com seus camaradas. Portanto, não era seguro ficar aqui agora. Então, a assustada Ian perguntou: o que devem fazer? A solução era simples. Eles só precisavam ir longe o suficiente deste lugar para que os companheiros dessas pessoas não pudessem mais achá-los. Esconder-se era uma opção arriscada e não confiável, então Ulsun nem considerou isso. Depois que Ian ouviu suas intenções, ela fez uma pergunta lógica. Ele é uma planta que precisa estar no solo o tempo todo. Para onde ele vai? E, mais importante, como? Afinal, ele nem tem pernas. Mas para nossa flor, a falta de pernas não era um problema e ele já tinha pensado em um plano de ação. Ian só precisava tirar o canhão do carrinho de madeira e trazê-lo mais perto para que Ulsun pudesse trabalhar com ele. A filha obedeceu ao papai, mas ainda não entendia o que o canhão tinha a ver com a partida do papai. Ela ficava se perguntando o que ele precisava dele. Sua imaginação estava correndo solta e imaginava que nossa pequena flor tinha ficado louca e ia entrar no canhão e se atirar ao invés da bola de canhão esperando chegar longe incólume. Mas mesmo para ela, tal ideia parecia muito duvidosa. Quando ela expôs suas suposições, Ulsun riu dela. Claro, ele admitiu que sua cabeça era um pouco redonda, mas não a ponto de agir como uma bola de canhão. Ele assegurou que ela tinha entendido mal e que ele precisava do canhão para outro propósito. Mas para entender qual propósito, ela deveria tentar separar o canhão do carrinho de madeira. Ian fez o melhor que pôde, mas o canhão era muito pesado e estava firmemente preso à madeira, não importava de qual lado ela empurrasse. Ela estava ficando desesperada e disse que não podia fazer nada, mas Ulsun sugeriu que ela tentasse um truque que certamente separaria o canhão da carroça. Tudo o que ela precisava fazer era levantá-lo todo na altura suficiente e deixá-lo cair de lá. O canhão em si era de ferro e definitivamente não quebraria, mas a carroça de madeira com certeza se estilhaçaria. Ian obedeceu e começou a levantar o canhão no ar. No entanto, mesmo assim, era muito pesado. Ela rangeu os dentes e puxou para cima suando muito. Finalmente, quando não havia mais força para segurar o canhão, ela o soltou em queda livre. Quando bateu no chão, a carroça do canhão se despedaçou e apenas o cano permaneceu. Já era muito mais leve e agora Ian puxou facilmente para perto de nossa flor e perguntou com interesse o que vinha a seguir. E agora o Sam tinha um plano astuto para transformar o cano do canhão em um vaso de flor de primeira classe. E para esse propósito, ele já havia preparado um verdadeiro arsenal de ferramentas, que para que o sucesso deviam ser mais fortes que o próprio canhão. Ele começou com uma persistência maníaca como um monstro com tentáculos a rasgar o cano do canhão tão rápido que só faíscas verdes voavam. Levou apenas alguns minutos para que o cano do canhão fosse encurtado e cavado no chão. O Sam olhou para os resultados de seu trabalho e estava confiante de que agora que ele havia consertado o cano do canhão, não cairia. Este foi o fim da parte do trabalho de nossa flor, e tudo mais estava nas mãos de Ian e do Geco. Eles não entenderam o que estava acontecendo e pediram instruções detalhadas sobre o que fazer. Nossa flor começou a explicar que eles precisavam desenterrá-lo com cuidado. Ele mesmo faria isso, mas não conseguia ver suas raízes por causa das folhas. Mas essa ideia parecia infeliz para Ian, que lembrava bem como nossa flor resistiu a ser desenterrada por pessoas mais e não entendia como desenterrá-lo agora seria diferente do que era então. Como o papai teve uma ideia tão terrível? Desistiu da vida? O Sam explicou cansado e perguntou o que ela queria dizer. Ele não desistiu da vida.
Ele é jovem e cheio de energia, e ainda tem a vida inteira pela frente. Na verdade, ele só queria ser plantado em um vaso de flor com o solo certo, rega regular e fertilizante, e desde que esses 3 pontos fossem seguidos, ele continuaria a crescer e ficar bem. Claro, no solo aberto é melhor, com mais nutrientes e espaço para as raízes, mas então ele não pode se mover, e agora, mobilidade vem primeiro. Finalmente, foi esclarecido para Yin que o papai ia se plantar no canhão e, assim, ser capaz de se mover. O Sam elogiou Yin e o Gecko por sua engenhosidade e disse que eles deveriam trabalhar e começar a cavar dos 2 lados, tendo cuidado de não atingir as raízes. Eles estavam tão animados para começar o trabalho que a poeira subiu alta acima da clareira e só o brilho das pás era visível. O Sam estava horrorizado com o quão rapidamente e imprecisamente eles estavam cavando, acertando suas raízes, cortando e puxando com muita força. Ele mesmo estava implorando para que parassem e o deixassem em paz, mas eles não prestavam atenção aos seus gritos.